Boa noite. Na aula de hoje eu vou explicar melhor sobre o projeto 4 do módulo 8 que a gente desenvolveu anteriormente, uma visão geral aqui do domínio, as entidades e seus relacionamentos, né? A gente tem aqui então a entidade cliente, pedido, item pedido e produto. Começando aqui pela entidade cliente, a gente tem essa seta que aponta do cliente para o pedido, né? Como que a gente lê esse 1 para N aqui? Um cliente ele pode possuir vários pedidos, enquanto cada pedido pertence a um único cliente. Uma forma de observar isso é que aqui também na entidade do pedido, eu tenho client ID. Eu só tenho um client ID para esse pedido. E aqui tem a anotação, @many1, né? Então o cliente ele pode possuir vários pedidos, enquanto cada pedido pertence a um único cliente. Esse é o primeiro vínculo aqui. Vindo mais para frente aqui, a gente tem o item pedido, que o vínculo é o mesmo, 1 para N, igual ao do cliente para o pedido. Ou seja, um pedido contém vários itens e cada item pedido pertence a um único pedido. Até a gente tem o vínculo aqui, ó, pedido ID e produto ID, né? O item pedido, além de estar vinculado com o pedido, ele também está vinculado a um produto. Agora, partindo aqui para o item pedido com um vínculo com produto, um produto ele pode aparecer em vários itens pedido diferente, enquanto cada item pedido refere a um único produto, né? Por isso que tem aqui o produto ID também com many-to-one. Aqui está a descrição, né, de como que a gente lê esses dados, né? O cliente é 1 para N, esses dois pontos a gente fala que é 1 para N. Cliente 1, né, um cliente para N pedido. Um cliente faz vários pedidos, o pedido guarda many-to-one client, né, que é o client ID, que eu falo client que eu confundo às vezes. Agora do lado do pedido, pedido 1, né, um pedido para N item pedido, 1 para N. O pedido é a capa e os itens são as linhas. Um produto para N item pedido, né? Olhando do produto para o item pedido também. O mesmo produto aparece em vários itens de pedidos diferentes. Item pedido é associativa entre pedido e produto, com atributos próprios. Aí no item pedido a gente põe aqui quantidade, preço unitário, subtotal, né? Por que o preço fica dentro do item pedido? O preço unitário é copiado do produto no instante em que o item entra no pedido. Se o preço mudar depois, o pedido antigo mantém o valor histórico. Subtotal é a quantidade vezes o preço unitário. Ou seja, aqui, ó, pedido ponto valor total é igual à somatória de subtotal dos itens, certo? Porque aqui no pedido eu tenho o item pedido. Essa questão aqui foi até uma regra de negócio, né? A questão de salvar o preço unitário aqui no item pedido, ao invés de pegar o preço do produto, porque o preço do produto aqui ele pode alterar, pode sofrer alterações com o passar do tempo. Uma vez que esse preço eu coloquei ele aqui também no item pedido, o preço do item pedido vai ficar salvo como se fosse um histórico, né? Então, por isso que a gente tem ele aqui meio que duplicado, né? Preço e preço. Exclusão lógica, que é o soft delete, né? Cliente e produto nunca são apagados do banco. O delete apenas seta o índice de ativo, né? Tem um índice de ativo aqui, ó. Esse boolean, né? Para false. E as buscas ignoram registros inativos, né? Quando a gente faz o find by ID, ele faz um if ali, né? Uma verificação se o cliente ou o produto está com índice ativo false, né? Se tiver false, ele lança uma exceção. Status do pedido e o fluxo do estoque. Enum, status enum, né? Tem 3 enums aqui, né? Aberto, finalizado ou cancelado. A gente primeiro envia um post, né? Para o pf/pedido, cria o pedido do cliente. Inicialmente, ele é criado como aberto, né? Pela própria regra do código. O único estado que aceita alteração pode receber e remover itens, o valor total recalculado a cada item, né? A cada adição de algum produto, de um item pedido, né? Ou a cada remoção, esse valor total ele é recalculado. Finalizado, né? A gente, depois do status aberto, a gente pode ir para o status finalizado ou para o status cancelado. Aqui a gente tem essa descrição que é terminal. Chegou aqui, ele não tem mais para onde ir.
Eu não posso alterar um status finalizado, por exemplo, para cancelado ou para reabrir ele. No finalizado seria um put, né, barra pedido, barra ID, ID do pedido, barra finalizar. Exige ao menos um item estoque permanece baixado, né? Então, para mim finalizar um pedido, eu tenho que ter um item adicionado nele. Quando eu cancelo o pedido, né, é parecido com o PF de cima, só que muda o finalzinho, que é barra cancelar. A diferença aqui é que eu vou devolver para o estoque todos os itens que estavam vinculados a esse pedido, quando eu cancelo ele. Movimentação de estoque. Quem mexe em produto, ponto quantidade de estoque. Adicionar item. Valida que se o estoque é maior ou igual à quantidade, né? Se não, ele lança aqui uma exceção, que aqui eu coloquei business exception. Se o estoque for menor ou igual à quantidade, grava o item e recalcula o total do pedido. Quando eu tento remover um item, né, ele só é permitido com o pedido aberto, né, status aberto. E o estoque, quando eu removo o item do pedido, né, o estoque ele soma a quantidade que foi removido, né. Apaga o item e recalcula o total do pedido. E por fim, quando eu cancelo o pedido aqui, ele percorre todos os itens do pedido, né? A gente fez um for each ali, um laço de repetição. E para cada item dentro do... Para cada produto, né, dentro do item ali, do pedido, eu vou aumentar a quantidade de estoque de acordo com a quantidade que tinha ali dentro do pedido. Aqui tem essa mensagem, né, importante. Os itens continuam gravados como histórico, né? Quando a gente remove, quando a gente cancela o pedido, né? A gente devolve os itens, os produtos para o estoque, na quantidade, porém fica gravado ainda no pedido. Apesar dele estar cancelado, fica gravado os itens que foram feitos ali, os pedidos. Invariantes garantidas pelas regras de negócio. E-mail do cliente não pode se repetir, não posso ter dois clientes com o mesmo e-mail. Se eu tentar cadastrar ou atualizar um cliente colocando um e-mail que já existe, ele dá business exception, regra de negócio. Cliente ou produto inativo não é encontrado, né? Então aqui tem o find client, tem o método find client e tem o método find produto, que ele retorna 404 not found, mesmo que ele tenha um produto no banco, mas com status de ativo false, né? Esse status aqui, ó. Quando esse status está falso, ele dá o 404 not found. Pedido que não esteja aberto, ele não consegue alterar, né? Ele lança business exception se eu tentar adicionar um item pedido ao pedido ou remover, ou até cancelar um pedido que não está aberto, né? Eu não consigo nem cancelar, nem finalizar, nem adicionar, nem remover nada do pedido se ele não estiver aberto. Pedido sem itens não finaliza, né? Tem um método verifica status pedido, ele lança business exception também, porque não tem lógica eu finalizar um pedido se eu não tenho nada nele. Eu posso cancelar ele se ele estiver vazio, mas finalizar eu não posso. Não vende mais do que há em estoque, outra regra que a gente implementou, né? Na hora de adicionar o item ali, eu verifico se a quantidade de itens no estoque é maior ou igual à quantidade de itens que eu quero adicionar ali no pedido. Se não for, ele dá 400. O que cada entidade expõe, né? Os endpoints aqui. Ó, endpoints, REST, agrupados por recurso. No barra client, a gente tem o post para criar um cliente, né? Barra cliente, na verdade. Que ele retorna um 201 e a localização ali, o path do get by ID. Tem um get que lista todos os clientes. Tem o get by ID, né, que a gente fornece um ID específico, ele retorna o cliente específico. O put para poder fazer alterações nos dados do cliente com base no ID fornecido. E o delete, né, que é o soft delete, ele altera o índice de ativo para false do cliente. Barra produto, parecido com o cliente, olha, se a gente observar lado a lado, né, eles são basicamente a mesma coisa, só são entidades diferentes, né. O post que cria o produto, o get que traz todos os dados do produto, de todos os produtos, né? O get by ID, o put que altera alguns dados do produto e o delete que é o soft delete também. Barra pedido já muda um pouco mais. O post que cria o pedido,
A única coisa que a gente precisa para criar o pedido é vincular o pedido a um cliente. As demais coisas do pedido aqui, ele cria automaticamente, né? A única coisa que eu preciso aqui é o Client ID, que eu vinculo o pedido ao cliente. A data do pedido é automático, o status por padrão, por default, né? É aberto e o valor total inicialmente é zero, né? O get pedido, tanto o get que lista todos os pedidos, quanto o get by ID, que traz os dados mais detalhados do pedido, né? Put para mim finalizar o pedido, mais um put para eu cancelar. Post para eu adicionar um item no pedido. Aqui eu acho que tá faltando o de remover item do pedido, né? Ah, esse aqui, eu acho. Esse aqui é o que remove item do pedido. Esse post aqui, ele adiciona o item no pedido. E esse aqui deleta, remove, né, um item do pedido. Passo o item e passo o pedido aqui. Uma consulta de pedido monta o retorno juntando 4 entidades. Vou consultar um pedido, né? Então eu tenho várias coisas ali agregadas no retorno da consulta do pedido, né? Um pedido específico. Vou abrir o post aqui para a gente até conferir. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Buscar por ID. Response not saved. Tá. Ele não salvou o retorno. Vou executar o projeto novamente. Só pra gente conferir. Opa, mandei subir. Deixa eu ver se todos os pedidos. Buscar todos. Acho que tem um probleminha com a base. Beleza. Buscar por ID. Aqui. Data do pedido, nome, produtos, né? Um array aqui, uma lista de produtos. Dentro de cada produto tem item pedido ID, nome produto, preço unitário, quantidade, subtotal, status, telefone e valor total. De onde que está vindo cada informação dessas, né? Referente ao pedido, eu trago o status, a data e o total. Referente ao cliente, trago o nome e telefone. Item pedido, uma lista, né? Um array que tem a quantidade de cada item pedido, o preço e o subtotal. Do produto, eu trago só o nome do produto. No fim, a gente tem um pedido response DTO, que é um JSON. Convenções de respostas. 201 created, mais header location nos cadastros, tanto de cliente quanto de produto, né? O cliente descobre a URL do novo recurso, que é o find by ID. 204 no content em update delete. Deu certo, não há corpo para devolver, corpo de requisição. 400 para dado inválido ou regra violada. 404 para recurso inexistente ou inativo. Onde ficam os arquivos, né? Tem controller, barra controller, service, repository, model onde tem as entidades, model barra DTO, barra enums e config barra exceptions. Cada recurso tem o mesmo trio, controller, service e repository. E um par de DTOs, tanto request quanto response, né? Request é o que eu recebo, response é o que eu devolvo. A nossa stack utilizada, né? Spring Boot 3, Web mais Validation, Spring Data JPA com Hibernate, MySQL como banco de dados, né? Com a configuração de DDL alto para update, porta 8080. Usamos também o framework aqui Lombok, Bean Validation, que é o Jakarta.validation, e o @REST Controller Device para tratamento global de erros. Então, essa é uma explicação aqui, né, da visão geral do domínio desse projeto que a gente desenvolveu. Ele é um projeto um pouco complexo, né, da parte do código, mas a parte da lógica para entendimento é até mais simples.
Vamos agora então para outra explicação aqui referente ao diagrama de requisição, né? Como que é feita a requisição aqui, a arquitetura das requisições. Bom, a gente tem aqui, né, a controller que manda para service, da service para repository, e repository acessa o banco. E a volta em DTO, né? Tanto as requisições quanto os response, os retornos em DTOs. Primeira coisa, um cliente HTTP, ele faz requisição, né? A gente fez via Postman, passando um JSON, mais um verbo, mais um URL. Post, né? O verbo é post. O URL aqui está abreviada como barra produto, né? A gente sabe que tem o localhost 2.8080, né? Localhost é o IP do servidor, no caso o servidor local, que é o servidor da nossa própria máquina. E a porta é 8080, que é a porta que a gente definiu, né? Mas o que importa é o URL barra produto. O JSON, esse é o que está entre as chaves, né? O nome e o preço. A gente define desse jeito, né? Um JSON. Essa requisição HTTP, ela vai para controller, que tem a notação de REST controller. O que a controller faz? Mapeia a rota e o verbo, recebe o request DTO e dispara o @valid, né? Para verificar ali aquelas primeiras regras. Por exemplo, a quantidade não pode ser negativa, tem que ser positivo. Acho que é positivo. Não, não é positivo, né? É maior que zero, na verdade. Pode ser zero ou maior a quantidade. Entre outros casos, a quantidade tem que ser maior que zero, se não me engano. E aí a gente o controller devolve um response entity com status certo, né? Não contém regra de negócio. O que é as regras de negócio? É o que está na service, né? Aqueles if, é o fork, que transforma uma entidade em um DTO e tudo mais, né? As exceções que são lançadas ali nos ifs, tudo mais. Aqui na service, então, próximo passo, depois do controller, todas as regras de negócio. Converte DTO em entidade, ou vice-versa, né? Entidade em DTO. Orquestra outros services, né? Se eu precisar buscar mais informações em outros services, eu busco lá entre services, a comunicação. Posso lançar aqui tanto business exceptions quanto not found exception, que a gente criou ali. Poderia criar mais? Sim, poderia, né? Por exemplo, alguma coisa duplicada, né? Algum erro do banco, né? Um erro, por exemplo, do banco estar fora do ar e tudo mais, né? Poderia criar mais regras aqui. E vai para a camada de repository, que é a camada que comunica com o banco de dados em si. Ali na repository a gente tem a interface, o Spring gera a implementação e a gente herda ali, né, com aquele implementos JPA repository, né? A gente já herda ali alguns métodos, né, que é o save, o find all, o find by ID e o delete. Existem vários outros, mas esses foram os que a gente usou. Query methods, que é o find by e-mail que a gente fez, find by pedido ID, né? O que é query methods, né? São queries como se fosse um SQL, só que a query é criada com base no nome do método, né? Find by e-mail. Por si só, isso aqui ele vai, o JPA, o Hibernate, ele entende que isso aqui é uma query. E aí aqui a gente tem o MySQL, tabelas geradas a partir do @entity, com o DDL alto como update, né? E ele vai para o caminho de volta, a entidade sai do banco, o service se transforma em response DTO, nunca devolvendo a entidade crua, né, que tem todos os dados da entidade. E o controller aí embrulha um response entity, assim campos internos não vazam para a API. Então, o que acontece aqui? A gente tem aqui, vamos fazer o seguinte, só para exemplificar o retorno agora, que ele não está previsto ali. Imagina que a gente tem aqui, primeira parte, o banco, olhando de trás para frente, né? O banco de dados. O banco de dados, ele vai entregar pro repository e o formato aqui dos coisas aqui tanto faz, é só para ficar diferente mesmo. O repository entrega para service
Essa service acho que eu vou ter que fazer um quadrado. Pra ficar melhor de entender. E aí dentro da service aqui, o que acontece? O repository, quando ele manda para a service, ele manda a entidade inteira. Dentro da service, ela é responsável por transformar a entidade em um DTO. Então vai de entidade para DTO. Bem como juntar dados de mais de uma outra service, né? E aí esse DTO, por fim, né, ele vai para o controller. Só que ainda tem mais, né? Tem mais uma coisinha aqui. Esse vai ser mais complicado de eu colocar controller aqui. O que acontece? Dentro da controller ainda, que a entidade virou DTO na service, chegou aqui na controller como DTO. Só que a controller ela faz uma coisa a mais. Ela coloca esse DTO dentro de um response entity. Então fica tipo assim, ó, response entity DTO. Seja lá qual for o DTO, né? Pode ser qualquer DTO. Por isso que eu não estou explicitando o nome de um DTO aqui. Dessa forma aqui. Então esse é o fluxo reverso, né? Depois que a gente recebe a requisição via HTTP. E aí no meio disso, nessa parte aqui, né, que a gente chega na controller com a requisição, tem esse Global Exception Handler, que significa, né, é o tratamento de exceções global. Ele intercepta a exceção de qualquer camada antes de virar um 500, que é Internal Server Error. 500 é quando não trata a exceção, né? E aí ele devolve um Error Response, que é aquele... é uma classezinha que a gente criou, né? Error Response, que fica padronizado. Linha tracejada vermelha, a exceção sobe pelas camadas até o handler global, que responde direto o cliente HTTP, né? Então, tem aqui método argumento not valid exception, que é 400, erro de validação. Business exception, que também é 400, regra violada. Not found exception, 404, recurso inexistente. Por que separar assim? Cada camada tem um motivo único para mudar. Trocar a rota só mexe no controller, mudar uma regra só mexe na service, trocar o banco só mexe no repository. Isso é a mesma ideia de responsabilidade única aplicada à estrutura de pastas do projeto. Fluxo passo a passo. Post barra pedido, né, com o pedido ID, adiciona um item ao pedido. Então vem a requisição aqui, né, o post com o ID do pedido, né, barra pedido, ID do pedido, e tem um request body aqui, uma requisição, né, o corpo da requisição, que é um JSON com o produto ID e a quantidade que eu quero inserir nesse pedido. O pedido é de ID 7, o produto que eu vou inserir é de ID 3 e a quantidade é 2. Vem para pedido controller, da pedido controller, a pedido controller, né, ela recebe um DTO aqui, né, no corpo da requisição, no request body, ó. E aí o DTO ele tem as validações de validation, né? Not null. O campo produto ID ele é obrigatório, ele não pode ser nulo. E o positive, né, com a questão da quantidade, né? A quantidade deve ser maior que zero. Aí daqui, né, dessa parte do controller DTO, vai para service. Primeira parte da service é adicionar item, onde tem algumas regras de negócio, né? E aqui, ó, repare que o serviço chama outra service, que é o produto service, nunca o repository de outro domínio. Cada service é o dono do seu repository. Tem uma exceção só nesse caso aqui, né? E aqui o que acontece? O que a gente pode ver nesse método de adicionar item? Ele faz o find do pedido para verificar se o pedido existe, porque se o pedido tiver, acho que inativo não, se tiver cancelado ou finalizado, eu acho que ele pode dar erro aqui, né?
Ou se o pedido realmente não existir, né? Eu passei um pedido que não existe aqui, né? Não foi criado ainda. Esse find aqui, ele pode dar 404. Conferir status do pedido finalizado é um método que a gente criou, separado, que verifica se o status está aberto, né? Se for diferente de aberto, ele lança a exceção. Tem o find do produto, que a gente pega pelo produto ID, fornecido no DTO. Tem aquela regra da quantidade, né? Quantidade do estoque e tal. E aqui, ó, ele pega o preço unitário para salvar como se fosse um histórico do preço original. Calcula o subtotal, né? Em tempo de execução aqui. Seta a quantidade nova do estoque, né? No produto. Qual que é a quantidade nova? É a quantidade atual do estoque menos a quantidade que foi fornecida no DTO. Salva essa alteração do produto, né? Referente à quantidade. Vai para service do produto. E recalcula o valor total, que é o método que a gente criou à parte também. As repositories, elas, nesse caso, elas ficaram responsáveis por salvar o item pedido, que é o insert, né? Criação. Na verdade, não é insert, eu acho que aqui é um update. O item pedido ele existe, ele inicialmente vazio, e quando eu adiciono um item, ele faz um update. Salva a alteração do produto, que já existe, né? Então é um update do estoque. E do pedido também, né? Que ele atualiza o valor, né? Calcular o valor total aqui, ele sempre reatualiza o valor a cada item adicionado. Os dois tipos de erro e onde cada um nasce. Validação de formato DTO versus regra de negócio. Bom, a validação do formato, ela entra na camada da controller, né? Que é esses exemplos aqui, né? Not blank, positive, positive or zero. A gente não é obrigado a colocar essa mensagem, mas é interessante pôr para essa mensagem ficar externalizada lá no response, né, da requisição. Existem muitas outras anotações que a gente pode colocar no DTO, que vocês podem dar uma conferida lá, é só colocar arroba not ou arroba alguma coisa assim, arroba Ctrl espaço, que ele vai auto-preencher, né? Quer ver? Vamos até dar uma conferida aqui. Vamos num DTO qualquer? Não precisa ser no DTO, tá? Mas é no DTO que a gente usa. Só para mostrar aqui, ó. Por exemplo, arroba not null. Tá vendo? Ele aparece aqui. Mas vamos abrir um DTO aqui. Por exemplo, aqui, esse índice aqui. Arroba not. Not blank, not null, not empty. Tudo vem do Jakarta Validation Constraints. Então, olha só. Se eu venho aqui, ó, Jakarta Validation Constraints, seguro o Ctrl e clico em Constraint, ele abre aqui do lado, ó, todas as possibilidades que eu tenho, ó, então, todas essas anotações. Assert false, assert true, decimals, arroba e-mail para validar e-mail, né? Valor máximo, valor mínimo, tem muitas, né? Que dá para ser usado aí. Regra de negócio, camada da service. O dado está bem formado, mas viola uma regra de negócio. O que é o dado está bem formado, né? É o JSON que a gente recebe. O JSON está de acordo com o esperado inicialmente. Mas aí tem algum outro erro que pode acontecer. Business exception, e-mail já cadastrado. Business exception, um pedido só pode ser finalizado se possuir pelo menos um item. E o not found exception, né? Produto não encontrado, ou cliente não encontrado, etc. Para o validation, para validação de formato, né, com arroba validation, eu tenho o método argumento not valid exception. Para a regra de negócio que está nas camadas de service, eu tenho tanto business exception quanto not found exception, que é essas classes aqui que tem o extends runtime exception. E todos eles, por fim, eles se atrelam ao global exception handler. Regra prática. O campo veio errado, a anotação no DTO. O sistema não permite, exceção na service. Ganho. Nenhum try-catch espalhado pelos controllers. O formato de erro da API é definido em um único arquivo. E todo endpoint novo já nasce com ele. Transporte de dados, né? Request DTO vira entidade e a entidade vira response DTO. A entidade nunca cruza a fronteira da API. Inicialmente, a entrada do dado vem por meio de um DTO,
né, que é um request DTO qualquer, passa desse produto request DTO para a entidade produto em si, né, conversão vive num construtor da própria entidade. Do produto a gente vai para produto service, por exemplo aqui para um save produto, né? Desse save produto aqui, antes de retornar para controller, ele vai virar a entidade aqui vira um produto response DTO, que retorna só o que eu quero. Aí aqui tem conversão em lote, como um exemplo do find all de produtos, né? Produto repository.findall.string para percorrer a lista de itens. Map, que vai mapear para o construtor, né? Produto response DTO, dois pontos new, né? Que é o construtor. ToList para voltar a ser uma lista. E vai para o produto controller. Por que dois DTOs por recurso? Entrada e saída têm formatos diferentes. O produto request DTO não aceita ID, nem o iniciativo. O produto response DTO, por sua vez, né, ele devolve esse índice de ativo, mas esconde o que for interno. Outro exemplo aqui, por exemplo, é usuário, né, dados de usuário. Tem lá o e-mail, senha, índice, vários dados, CPF, tudo mais. Eu não posso retornar a senha, por mais que a senha seja criptografada, não é interessante retornar a senha. Então, por isso que o response DTO, por exemplo, de um usuário, não vai ter o campo senha. Já no cadastro do usuário, eu vou ter o campo senha, né? Eu tenho que receber a senha que o usuário quer cadastrar. Caso especial aqui, pedido response DTO, tem dois construtores. Um monta a versão resumida, a listagem, 100 itens, e o outro a versão completa, recebendo a lista item pedido response DTO, já convertida pelo pedido service. Aqui tem um mapinha. Vamos ler esse mapa aqui, né? Quem depende de quem? Injeção de dependência com auto-wired entre os componentes reais do projeto. A controller depende da service. A service depende da repository. E aí tem um vínculo entre services aqui, né? Ó, tracejado roxo. Service chamando outra service. Pedido service usa client service. Pedido service usa cliente service. E produto service e item service. Produto service. Produto service ficou cortado aqui. Cadê? Aqui. Produto service. E item pedido service. Entre services as comunicações. Item pedido service usa produto service. Então é isso, né? A questão do repository aqui é apenas métodos herdados. Cliente, pedido, item pedido e produto. Então todos eles vinculados aqui, né? Esses casos aqui, né? Produto repository, pedido repository, item pedido repository, está vinculado ao MySQL. Regra de ouro do projeto. Um controller só conversa com uma service. Uma service é dona do seu repository. Nenhuma controller toca em repository, né? Não posso chegar da controller direto para repository, pulando a service. Nem posso ir da controller do cliente para a service do produto. Entre services eu posso comunicar. Tem uma alteração especial aqui no item pedido service, se não me engano, que eu coloquei o repository de produto, né? Porque item pedido, ele não é nem de produto, acho que é de pedido. Vamos conferir aqui. Por questão da dependência cíclica. Ó, aqui, ó, pedido repository. Nesse caso aqui, eu permiti, né, eu colocar um outro repository sem ser do próprio service, porque tem relação com o que a gente está tratando. Item pedido, né? É um item e um pedido. Então, pedido repository pode colocar aqui. É uma forma que a gente viu de resolver aquele problema de dependência cíclica. Então, com isso, a gente finaliza as explicações, né? De uma forma mais interessante desse projeto que a gente desenvolveu. Na próxima aula, a gente vai desenvolver um outro projeto referente à autenticação e autorização.